Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você vê esta aula. Então vamos dar continuidade aí à disciplina de Física e Matemática, mesmo que em condições excepcionais. Então nós vamos começar de onde nós paramos, que era integral de linha. Há três tipos de integral de linha, onde você combina o vetor de deslocamento, dr, com um escalar ou com um vetor de três formas. Com uma função escalar, simplesmente multiplicamos o vetor por uma função escalar, que vai dar um vetor, e integramos ao longo de um caminho C. Então essa é uma forma de se fazer uma integral de linha. A outra maneira é combinar o nosso vetor de deslocamento dr com um vetor através de um produto escalar, que vai dar um escalar, e aí então nós fazemos a integral de linha. A outra forma de se combinar o vetor deslocamento dr com um vetor u é através de um produto vetorial. Isso aí daria também uma integral de linha. Em todos os casos, na realidade nós vamos ter mais de uma integral. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, na realidade nós vamos ter três integrais, uma em dx, uma em dy e uma em dz. Nesse caso aqui também, uma em dx, em dy, em dz. E também neste caso, uma em dx, em dy e dz, porque o vetor de deslocamento ele tem três componentes, dx, dy e dz. Então nós teremos que fazer três integrais. Eu vou me ater ao caso principal, que é esse do meio, que é o u escalar dr, que é o que aparece com mais frequência em física. Então, por exemplo, se você quiser calcular o trabalho realizado por uma força, o que você faz? Você faz a integral de F escalar dr ao longo de um caminho, que foi o caminho percorrido pela sua partícula. Então esse é o caso principal. Então vamos ver alguns exemplos onde nós calculamos a integral daquele segundo tipo, de u escalar dr. Então vamos considerar a seguinte integral, onde u é dado por esse vetor que vocês estão vendo. Aqui é 6 na direção x, y vezes z quadrado na direção y e 3y mais z na direção z. Onde o meu caminho C ele vai da origem até o ponto 1, 0, 0. Então nós vamos se movimentar só ao longo do eixo o eixo x, perdão. Depois do ponto 1, 0, 0 para o ponto 1, 1, 0. Então nós vamos se movimentar ao longo de um segmento de reta paralelo ao eixo y. E depois desse ponto para 1, 1, 1. Então aqui nós vamos se movimentar ao longo de um segmento de reta paralelo ao eixo z. Seria a mesma coisa que a gente estivesse se movimentando ao longo das arestas de um cubo. Então esse é o caminho que nós vamos percorrer. Então só para ilustrar para vocês como que seria esse caminho, aqui está a figura. Esta vai ser a figura que ilustra esse caminho percorrido. Então primeiro nós vamos percorrer aqui ao longo do eixo x, depois ao longo aqui de um segmento de reta paralelo aqui ao eixo y e depois percorrer aqui um segmento de reta paralelo ao eixo z. Então, no caminho C1, o y está fixado em 0 e o z está fixado em 0. No caminho C2,
o x está fixo em 1 e o z em 0. E ao longo do caminho C3, quem estará fixo são x e y, nos valores 1 e 1. Correto? Então vamos calcular a integral ao longo de cada um desses caminhos, depois nós somamos os valores de todas as integrais. Então, ao longo do caminho C1. Ao longo do caminho C1, como y e z estão fixos, então dy e dz serão igual a 0. Então, o produto escalar de u por dr, que é o x dx, o y dy mais o z dz, resultará apenas em o x dx. Por quê? Porque o dy é igual a 0 e o dz é igual a 0. Ora, mas o x, se vocês voltarem lá para cima na proposição do exercício, o x vale exatamente 6. Então, voltando para o ponto onde nós tínhamos parado. Então, aqui, o produto escalar vai ser 6 vezes dx. Então, essa é a integral que nós vamos ter que fazer. A integral de 6 dx de 0 até 1, porque x está variando de 0 até 1. Então, o resultado da integral é 6x, de 0 a 1 vale 6. Então, está resolvido para C1. Agora, vamos resolver para o caminho C2. Para o caminho C2, o que nós temos? O x agora está fixo em 1 e o z em 0. Voltem lá para a figura que vocês vão observar isso. Portanto, dx e dz serão iguais a 1. E, portanto, o nosso produto escalar terá apenas um termo não nulo, que é o y dy. Os outros dois serão nulos. Então, eu vou substituir o y, que lá na proposta do exercício, no enunciado do exercício, era igual a yz ao quadrado. Então, voltando ao ponto de onde nós paramos, então eu vou substituir aqui yz ao quadrado, com z igual a 0, porque o z está fixo, igual a 0, isso daí dá 0. E, portanto, a integral será nula, porque o produto escalar é nulo. E, por fim, agora vamos fazer para o último ramo do nosso caminho. Fizemos para os dois primeiros ramos, C1 e C2, agora para o último ramo, C3. Muito bem. Então, para esse caminho, x e y estão fixos em 1. E, portanto, dx e dy serão iguais a 0, porque a derivada de uma constante é nula. E, portanto, o nosso produto escalar de u por dr só terá um termo não nulo, o z dz. Ora, mas se nós voltarmos lá para o enunciado do exercício, quem que é o z? É 3y mais e. Então, voltando para o ponto onde nós tínhamos parado. Então, aqui nesta expressão, 3y mais e, eu vou substituir y por 1 e, portanto, o resultado será 3e dz. E, portanto, a integral que nós temos que fazer para este caminho é a integral de 3e dz de 0 até 1. Essa integral pode ser feita de maneira bastante simples e o resultado é 3 meios. Então, agora eu vou somar 6 com 0 com 7 meios, que dá 19 meios. Então, esse é o resultado para a integral. Vamos agora fazer um outro exercício, um segundo exemplo, onde nós vamos considerar o nosso mesmo vetor u
do exemplo anterior. Porém, agora, o caminho que nós percorreremos é um caminho parametrizado. Né? Quer dizer, x, y e z dependerão de uma variável t independente. Né? Ops. E as equações parametrizadas são essas que vocês estão vendo aqui. X, y e z dependem linearmente com t, onde o t está variando de 0 até 1. E tem que variar de 0 até 1, porque na origem, nós estamos partindo da origem até o ponto 1, 1, 1. Então, na origem tem que ser 0, x, y e z. Né? E lá no outro ponto, extremo, tem que ser 1, 1, 1. Então, se você substituir t igual a 1, você vai ter 1, 1 e 1. Portanto, esse será o caminho que nós vamos percorrer. Então, vocês notem que, se vocês tomarem a derivada de x, y e z com relação a t, todas dão o mesmo resultado, que é 1. Então, dx é igual a dy, que é igual a dz, que é igual a dt. Então, o nosso produto escalar, du por dr, que é 6x mais yz ao quadrado dy mais 3. Ops, houve um erro aqui da minha parte, eu vou corrigir. Aqui vale 3y, na realidade. Mais 3y mais z, dz. Agora eu vou substituir. X, y e z por t e dx, dy e dz por dt. Então, ao fazermos essa substituição, então nós obtemos aqui este resultado, fazendo-se a soma, aqui está o resultado final, e, portanto, a integral que nós teremos que fazer é essa daqui, o produto escalar de u por dr deu 6 mais 4t mais t ao cubo. Né? E, portanto, a integral dá 6t mais 4 vezes t ao quadrado sobre 2 mais t a quarta sobre 4, que de 0 até 1, se vocês efetuarem os cálculos, vai dar 33 quartos. Então, esta aula foi bastante curta, então aguardem para a próxima, onde nós falaremos sobre o teorema do divergente e o teorema de Stokes. Até mais, pessoal!